as nações irá julgar, todos grandes e pequenos, o juiz hão de encarar. Os triunfantes lá no céu irão cantar, venceu o Rei Jesus. Só os irmãos com a paz do Senhor. O 515. Se pelos vales eu, peregrino, vou andar, ou na luz gloriosa de Cristo habitar, irei com meu Senhor aonde Ele for, confiando na graça do meu Salvador. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz, ser Cristo com
levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Amém. Glória a Deus. Salmo 43. Vamos fazer nossa leitura em pé, nossa leitura oficial. O livro dos Salmos, o Salmo de número 43. Ô Janaína, paz, Senhor. Acabei de perguntar de ti pro Jefferson. A senhora entrou. Aí Jesus falou assim, aí, tá aí. Deus abençoe, viu? Vitória, Deus abençoe. Em nome de Jesus, tá sentindo falta de vocês já. Amém. Glória a Deus. Os irmãos receberem alguma mensagem aí que não está transmitindo o culto, está só gravando, tá? Porque está sem internet na nave da igreja. Então o Eliezer está gravando o culto. E aí terminar ele posta lá no Facebook para os irmãos que não assistiram, quiserem acompanhar o culto, mas vai ficar para depois do culto. Tá bom? Justificando aí, se alguém receber uma mensagem aí, justifica aí, nós estamos sem internet, mas o Eliezer está gravando o culto. Amém, irmão? Salmo de número 43, vamos fazer essa leitura, vamos estar orando também uns com os outros e uns pelos outros. Faze-me justiça, ó Deus, e defende a minha causa contra um povo infiel. Livra-me dos homens traidores e perversos, pois tu és, ó Deus, és a minha fortaleza. Por que me rejeitaste? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Envia a tua luz e a tua verdade. Elas me guiarão e me levarão ao teu santo monte, ao lugar onde habitas. Então irei ao altar de Deus, a Deus, a fonte da minha plena alegria. Com a harpa te louvarei, ó Deus, meu Deus. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Porque está assim tão perturbada dentro de mim? Coloque a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Amém? Quantos creem nessa palavra? Amém. Glória a Deus. Ontem estivemos na reunião de obreiro. Alguns dos irmãos esteve na reunião de obreiro ontem, lá na sede. O pastor Jefferson ministrou uma palavra muito nessa sequência, bem contemporânea o texto. Alegrou muito a nossa alma ali, lembrar, né, aquilo que nós já sabemos. Que o Senhor continua rigorosamente no domínio de todas as coisas e o seu trono é inabalável. Então vamos orar nessa confiança. O Senhor ainda domina tudo, irmãos. Tudo está no domínio do nosso Deus. Amém? A igreja precisa olhar para Cristo e confiar em Cristo, sabendo que Ele cumprirá a sua palavra e colocará todas as coisas em ordem, segundo a sua vontade, para a glória do seu nome. Vamos orar? Mais algum pedido de oração? Irmã Etma. O Vitor. Vamos orar pelo Vitor, que está fazendo aniversário. Continuar orando pela irmã Ceci, já oramos no começo. Oração pelo Márcio, irmã Regina, Israel. Irmão Antônio, vem aqui, irmão Antônio, vamos de um senhor. Vem aqui, se tiver alguém enfermo, irmãos, quiser unção, vem aqui, nós vamos orar. Vamos ungir. Vamos orar. Miro, faz favor. Você ora ou unge? Miro vai ungir os irmãos. Eu vou orar enquanto o pastor Miro vai estar ungindo os irmãos que estão enfermos, carecem da unção. Vamos orar. Os irmãos, estendam as mãos para cá, com o coração cheio de fé, crendo que Deus pode. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te louvamos, te agradecemos, Pai, por estar na tua casa nessa noite, na sua presença, pedindo a tua bênção, a tua graça, Senhor, pedindo que o Senhor continue falando conosco, recebendo o nosso culto, que teu Espírito nos guie, nos guarde, que teu Espírito, Senhor, esteja, Senhor, deliberando da nossa mente, do nosso coração, para que possamos tomar as melhores decisões enquanto louvamos o teu nome. Pai, teu filho, Senhor, o teu servo, segundo a tua palavra, está ungindo, Senhor, os teus filhos. Confirma essa unção, Senhor, do alto da cabeça até a planta dos pés. Repreende todo mal, toda enfermidade,
para a glória e louvor do teu santo e bendito nome. Confirma essa unção com cura, com a presença do teu Espírito. Senhor, desentope as veias do coração do Márcio, faz um milagre na vida do teu filho, regula a pressão do irmão Antônio, Senhor, estende as tuas mãos sobre ele e coloca a pressão no lugar. Abençoa a Cris, Senhor, abençoa, Senhor, a Júlia com saúde, com graça, segundo as necessidades, Senhor, da mãe e da filha. Estende as tuas mãos e traz saúde para elas, para a glória e louvor do teu santo e bendito nome. Assim todos os teus filhos sejam curados, sejam renovados, sejam tocados pelo poder do teu Espírito nessa noite e pelo poder da tua palavra. É o que nós pedimos confiando em ti, no nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos, sente glorificando o nome do Senhor Jesus. Nós já vamos recolher as nossas ofertas, irmãos, para a gente poder tirar, para a gente ouvir a palavra, não é? Eu pensei uma coisa e a mente atrapalha. Márcio, pode tocar a gaita, pode cantar. Márcio vai louvar o nome do Senhor. Enquanto o Márcio chega aqui, irmãos, precisamos começar já a preparar o coração dos irmãos e o bolso, né, dos irmãos. É o coração e o bolso. Mas hoje nós estivemos aqui na igreja e precisávamos tomar algumas decisões aqui a respeito da pintura da igreja. Os irmãos sabem que a gente está terminando a reforma do estúdio, quase tudo pago lá, né? Quase tudo pago já do estúdio, né? Porém, irmãos, o Caio passou massa corrida nas paredes do estúdio, mas aonde as paredes foram remendadas, que tirou a janela e foi remendado, dá infiltração. E por entrar infiltração ali, a massa corrida, ela estufa. Então os irmãos viram que precisou dar uma mão de vedaprenho lá na frente da igreja para fechar essa infiltração. Isso ocorre aqui no fundo do estúdio e aqui nas laterais da igreja também. Quando chove desse lado aqui, umedece essa parede aqui também. Então nós estivemos aqui conversando com o Caio, com o Guigão, que é o tesoureiro da igreja. E eu nem falei com os outros obreiros, já estou falando aqui direto com a igreja. E aí nós tomamos aqui a decisão de conversar com a igreja, e se a igreja concordar, nós vamos pintar a igreja toda. A igreja está muito feia por fora, muito descascada. Você passa na frente da igreja, ficou ótimo o serviço que o Márcio fez, já pagamos, fechamos ali que precisava, só que está sem pintar. Então, o serviço ficou ótimo, mas não fica bonito. Precisamos pintar, até porque vai começar a enferrujar, né, Márcio? Começa a enferrujar, aí fica pior. Então a gente precisa pintar a grade, precisa pintar. Vai ficar barato, irmãos? Digam amém. Não vai, né, irmãos? Mas para isso nós precisamos da cooperação. Nós vamos procurar dividir o máximo possível as despesas, mas para isso nós precisamos que os irmãos entendam e cooperem daquela mesma forma que os irmãos sempre cooperaram, dentro da possibilidade de cada um, dentro do que cada um propôs no seu coração. Que você puder fazer um voto, quiser fazer um voto com o Senhor, procura o Guigão, procura o pastor, procura o Miro, procura o pastor Cícero, procura os diáconos, procura o Rony, e entrega ali, coloca a sua oferta dentro do envelope, escreve lá construção, para que essa oferta seja dirigida para a gente poder pagar essa construção. Isso se a igreja concordar, e para que a gente possa fazer isso eu preciso do apoio dos irmãos. Se os irmãos não estiverem de acordo, a gente não vai sair do lugar. Se os irmãos estiverem de acordo, a gente vai fazer, vai pagar tudo. A igreja vai ficar mais bonito ainda para a glória e louvor do nome do Senhor Jesus. Os irmãos estiverem de acordo, levanta a mão. Amém. Levanta alto para eu ver se é pelo menos a maioria. Os irmãos estiverem de acordo para a gente pintar a igreja, levanta a mão, deixa eu ver. Amém. A maioria dos irmãos levantaram a mão. Nós vamos confirmar, né, com os demais obreiros, mas já falei com o Guigão, com o Caio, ficamos de conversar com a igreja, para que a gente possa ver o material, levantar material, levantar a mão de obra, e dessa forma a gente vê quantas vezes a gente consegue parcelar. Não vamos usar material ruim, não adianta. Se a gente usar uma tinta muito ruim, muito barata, nós vamos jogar o dinheiro dos irmãos fora, porque daqui um ano está tudo branco. Esses dias eu passei numa igreja, inclusive a nossa igreja, que ela foi pintada há 1 ano e meio, as paredes estão todas brancas por fora. Não adianta pintar com tinta ruim. Também não vamos usar nada para jogar dinheiro fora, mas fazer com material de qualidade para valorizar a igreja e valorizar o dinheiro dos irmãos. O dinheiro meu também, testemunha, a gente sempre que pode ajuda. A Jaque também sempre que pode
sempre que pôde ajudou. Vários irmãos aqui fizeram voto, vários irmãos ajudaram. Eliezer ajudou muito, Rony ajudou, vários irmãos ajudaram. Eu vou esquecer o nome de alguém e vou ser injusto. Então nós contamos com essa ajuda dos irmãos para a gente poder fazer essa reforma. Nesse momento, irmãos, nós não vamos mexer com o piso da igreja, vamos só passar o grafite nas laterais e lá na frente. Pagando tudo isso, nós queremos trocar o piso da igreja, ou aliás, colocar um piso, um porcelanato por cima desse piso e colocar um porcelanato lá na frente da igreja também, na entrada da igreja lá. Aí a igreja vai ficar chique demais, refletindo a glória do Senhor que está na beleza dos irmãos, amém? Só os bonitos dizem amém. Que fé que vocês têm, aleluia. Povo de fé, irmãos, glória a Deus. Irmãos, isso aqui, Deus não senta nos bancos da igreja, não liga o ar-condicionado e não bebe água gelada. Isso é para conforto da igreja, para conforto dos irmãos e para que o nome do Senhor seja glorificado. Você vai numa repartição pública, eles gastam muito dinheiro para fazer uma repartição pública, todos os lugares que você vai. O Senhor repreendeu Israel, porque quando voltaram da Babilônia, eles reconstruíram as praças, reconstruíram os muros, reconstruíram as casas, reconstruíram os campos, reconstruíram os comércios e deixaram a casa do Senhor em ruínas. Aí o Senhor foi lá e repreendeu Israel. Levantou o profeta Ageu para repreender Israel. Vocês estão cuidando de tudo, menos da minha casa. Nós vamos cuidar da casa do Senhor e eu conto com os irmãos. Sempre assim, irmãos, com muita sabedoria. Dentro da capacidade de cada um. Não é para ninguém fazer loucura, vender nada, fazer dívida que não pode, nada disso. Cada um tem uma capacidade. O Senhor falará o coração de cada um dentro da possibilidade de cada um. E o Senhor está no controle, amém? O Senhor está no controle, Ele vai fazer tudo para a glória do Teu santo nome, amém? Meu Cristo, abençoa cada um dos Teus filhos que vão contribuir para a manutenção da sua obra, aquele que é dizimista, aquele que é ofertante, aquele que faz voto, aquele que abençoa a assistência social, a obra missionária. Todos eles estão nas Tuas mãos, Pai. Cada oferta, cada moeda, cada nota, cada propósito no coração, que o Senhor visite, guarde e abençoe todos os Teus filhos. Aquele que não pode contribuir, aquele que não se acha em condição de contribuir, que o Senhor possa abençoar, falar ao coração e ajudar os Teus filhos, Pai, em tudo. Não deixa faltar nada para aquele que contribui, não deixa faltar nada para aquele que não pode contribuir. Glorifica o Teu nome na vida dos Teus servos, no nome de Jesus. Amém. Quero saudar a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Aleluia. Vim de casa, vim com a gaita, irmãos, com o jogo de gaita, com um louvor na mente, mas a gente conhece a voz do Espírito Santo. Aleluia. Sentei ali, orei, falei: Jesus, dá oportunidade que eu vou louvar a Deus na gaita. Abriu a harpa, caiu aqui 141. É esse que você vai louvar. Glórias a Deus. Temos que ser guiados pelo Espírito Santo, irmãos. Aleluia. Deus Ele é, Deus Ele foi e Deus Ele sempre será o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Vamos louvar a Deus com o hino da harpa cristã 141. Onde guiar-me? Só Deus para nos guiarmos nesse mundo. Aleluia. Nesses últimos dias que estamos vivendo na face da terra. Aleluia. Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz. Aleluia. Por me ferir. Glórias, aleluia. Sempre, meu Senhor, guias meus passos, Salvador. Glórias,
seguir, descanso e paz. Glórias, aleluia, você é assim. Eu querer, gozo me traz de obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, regimento do meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor, sentindo perto as suas mãos. Glórias na escuridão, aleluia. Guia-me sempre, meu. Glórias, glórias. Sim, Jesus. Tu me compraste sobre a cruz, regimento do meu Jesus. Para seu reino me conduz pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto o velho eu, lá meu espírito, aleluia, reviveu Jesus, aleluia. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, regimento do meu Jesus. Aleluia. Para o seu reino me conduz, e pelo jardim sua cruz. Lá ficou morto o velho eu, aleluia. Mas quando Jesus morreu na cruz, lá o meu espírito, nosso espírito, aleluia, reviveu. Eu quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus, e Deus venha abençoar toda a igreja, aleluia. Deus abençoe o irmão Márcio. Glória a Deus. Eu gostaria de ouvir mais alguns dos irmãos. Um testemunho para contar, uma palavra para compartilhar junto com a igreja. Esse é um momento. Quarta-feira, irmãos, às vezes os irmãos falam assim: pastor, não dá oportunidade, né? Só os meus irmãos, só o Leandro que prega. Tua chance. Sei que todo mundo fica ansioso para chegar quarta-feira, falar de Jesus, para ter oportunidade. Esse momento que o pastor abre na quarta-feira, os irmãos vêm ansiosos, escrevem no caderno durante o dia, fala: se o pastor me chamar, eu vou falar sobre isso. Se o pastor chamar, eu vou falar sobre aquilo, eu vou cantar tal hino. Aí quando chega na hora, dá uma travada, né, irmãos? Dá um desespero, uma boca seca, um dedo gelado, umas pernas trêmulas. Aí a Cris fala assim: não chama eu não, pastor, não chama não, chama o Guigão. Chama o Guigão. Então vamos ouvir o Guigão, irmãos. Oportunidade, ele só toca. Ele só toca, nunca fala, né, irmãos? Depois do Guigão, eu queria ouvir mais um dos irmãos. Peguei ele de surpresa, assim, pá, na boca do estômago. O Jonas, então. O Jonas está perdoado. Vai ter o culto de jovens aí. Vai gastar a munição, não. É a briga de profeta grande aí, né? É uma briga de profeta grande aí. O Rony, pode ser, Rony? Glória a Deus. O Rony, falar de Jesus. Mais alguém quer falar, irmãos? Tem um testemunho para contar? Gostaria de contar o testemunho? Não? Então vamos ouvir o Guigão, e mais vulgo Everton, e depois vamos ouvir o Rony também. Logo depois, Leandro vai orar, e o pastor Cícero vai ministrar a palavra do Senhor nessa noite. Eu estava em casa falando com Jesus. E sabe quando a Bíblia fica grande? Eu falei: meu Deus, que Bíblia grande a minha, parece que ela tem 10.000 páginas. Aí me veio um tema e eu comecei a estudar sobre o tema, temor de Deus, temor de Deus. E eu comecei, mas não encaixava as coisas. O senhor falou assim: manda uma mensagem para o Cícero que ele vai pregar. Eu mandei uma mensagem, ele falei: traz uma palavra para a igreja. Ele: amém,
Amém, glória a Deus por isso. Então hoje o pastor está contente, está feliz. Vamos ouvir? Ouvir é muito melhor do que falar, irmãos. Tem uns meninos novos pregadores aí que ficam brigando para falar. Fica se oferecendo. Tinha um obreiro aqui em Prudente que ele fez um cartãozinho. Já viram? Já viram? Ele tinha um cartão, ele ficava na porta da igreja entregando para os pastores aquele cartãozinho, entregando o cartão lá, pedindo para convidar ele para pregar. Irmãos, ouvir é muito melhor do que falar. Tá bom? Então, enquanto o Guigão termina de tremer as pernas ali, que ele está chacoalhando as pernas já, está achando que é a nota do teclado. Até conosco, repete o nome da mãe do Ítalo para mim, o Jefferson falou e eu esqueci. Irmã Edna. Edna. Ela falou, hã? Irmã Edna. Edna, né? Irmã Edna, Deus abençoe sua vida. A casa é sua, tá bom? Deus abençoe a senhora está conosco cultuando. É verdade que ela é bem-vinda, os irmãos podem dizer amém. Amém. Deus abençoe a vida da senhora. Ela falou, hã? Eu? Quem? Guigão. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Já vamos ler o Salmo número 126. Fala assim: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e nossa língua de cantos de alegria. Até nas nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Começo de ano, né? A gente geralmente reflete, faz um monte de meta para um ano, aí chega para o outro ano, dobra a meta, né? Porque a gente não bateu no ano anterior. Mas grandes coisas fez o Senhor por nós. Se a gente for analisar o quanto de situações, quanto de livramentos que o Senhor tem dado, quanto de saúde, aí a gente pode pensar, mas poxa, não tem luta? Tem luta, tem situações que a gente não consegue resolver, mas a nossa vida como cristão, nunca Deus prometeu para a gente que ia ser de glória em glória, que só porque Israel passou uma vez pelo mar, as pés enxutos, então toda vez que a gente pisar na beira do mar, o mar vai se abrir, a gente vai entrar. Pelo contrário, a gente tem um monte de situações que a gente passa, que nos chateia, que deixa abatido, mas a gente olhando para Jesus, nossa fé se renova, a nossa alegria se completa. Às vezes a gente está lá em casa, meio sem morocochô, né? Meio tristão, aí vem para cá, ouve uma palavra de Deus, e a gente já sai diferente, já sai alegre. Então é isso que eu queria deixar para os irmãos. E quando a gente vem, está presente, está ouvindo a palavra de Deus, a situação muda, as coisas mudam. Então vamos estar ouvindo, vamos estar atentos ao que Deus tem para falar conosco e vamos fazer um ano 2023 diferente. Fazer ele diferente por quê? Se a gente fizer as mesmas atitudes de 2022, vamos ter os mesmos resultados. Se quisermos resultados diferentes, quisermos batismo, quisermos ser cheios do poder, temos que buscar mais a Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Gostaria de, no Salmo 90, no primeiro, diz assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Alguns irmãos sabem que eu fui viajar esse final de ano, fui passar Natal e Ano Novo com uma família que eu tenho lá em Maceió, são tios, tias, primos, primas, sobrinhos. E eu confesso que viajar é muito bom. São 2.800 quilômetros para ir, mais 2.800 para voltar. E graças a Deus o Senhor, eu fui de carro, né? Foi eu, a minha esposa, a Vitória e a minha irmã. Então, irmãos, é muito bom viajar, muito bom mesmo. Mas melhor ainda estar aqui na casa do Senhor, porque a saudade foi grande desse povo aqui. E o Senhor me guardou nessa viagem
Claro que tudo nas mãos deles. Para quem viajou daqui para Maceió, Minas Gerais, mais de 1.000 quilômetros para atravessar, só de serra e montanha, e Bahia, passa por também Sergipe, e depois a gente para lá em Maceió, e vice-versa. Mas todas as vezes que eu estava no volante do meu carro, eu só pedia que o Senhor me guardasse a mim, a minha família e todos aqueles que estavam naquela rodovia, porque se não é a mão do Senhor sobre a nossa, a vida da gente, a gente não é nada. Então, a saudade dos irmãos aqui é muito grande, porque, para quem não sabe, do Nordeste para cima, as pessoas são muito idólatras lá. Cada casa que você vai lá, dos meus parentes, tinha Padre Cícero, Nossa Senhora Aparecida, o que você imaginar de santo tem, né? E a gente já sabe como que funciona lá. Então a gente fala do amor de Cristo, mas sabendo da devoção que eles têm no santo. O único Deus que a gente serve é o Deus não de barro, mas o Deus que cura, salva, transforma. Mas é naqueles que eles acreditam. Mas a gente respeita também, porque a gente está na casa das outras pessoas, a gente tem que respeitar onde a gente está. Então eu agradeço a oração dos irmãos, agradeço a vida da igreja, a vida do pastor, né? E com muita saudade para a gente continuar louvando esse Deus vivo, que é o Deus que cura, salva, transforma. É muito bom estar aqui novamente com os irmãos. Amém? Glória a Deus. A Jaque falou assim para mim, o Rony foi viajar? Eu falei, fui. Eles devem ter ido de avião, né? Porque eles estão lá no Nordeste. Eu falei, não, avião, né? Nordeste é muito longe, é uns 3.000 quilômetros. Agora, quando ele falou de carro, eu falei, de carro? Corajosinho. Meu tio veio de Fortaleza, no Ceará, de carro, há uns 3 anos atrás. Não sei quantos dias de viagem. O Rony foi para Maceió de carro. Deus abençoe a sua coragem. Embora que esses dias eu e a Jaqueline estavam fazendo uns planos de doido aí, de comprar uma moto para começar a viajar de moto, que nem esses caras andam assim. Comprar uma moto para fazer essas doideiras aí de moto aí. Deus deixar. Aí você pensa, hein, com uma motona, o Eduardo está crescendo, né, filho? Aham, olha lá, ele falou, aham. Deixa ele com a avó, deixa ele com as tia. Daqui a pouco ele já vai morar na casa da namorada, que uns 20 anos ainda. E daqui a pouco assim também não. Aí vamos comprar uma moto para passear de moto, aí ir lá para as praias, lá de aquelas BMW, aquelas motos BMW. Não é de Titan não, irmãos. Os irmãos estão assim, não é de Titan não. É moto, aquelas. Não tirando a Titan, porque eu já tive Titan, uma benção para andar na cidade. Mas para rodovia não é bom não. Eu fui de estrada uma vez, rodamos 80 quilômetros com a estradinha que eu tinha, uma motoestrada, para ir num velório, eu e a Jaqueline. Não, vamos de carro, não, vamos de moto, pertinho, rapidinho. Quando eu cheguei lá, irmãos, quase que enterra eu e deixo o defunto para fora. Tão cansado que eu estava com as pernas doídas, costas doídas. Falei, uma besteira que eu fiz com o carro na garagem. Porque sabe qual foi o meu apavoro? Quem adivinha qual foi o meu apavoro? É que não dá para voltar e deixar a moto lá. Eu tinha que fazer tudo aquilo de volta. Pior que isso foi só andar com o meu pai de moto. Aí foi terrível, porque eu puxava a moto para um lado, ele puxava para o outro, achando que a moto ia cair. Ô, Jesus. Meus irmãos, vamos ficar em pé, Leandro vai fazer essa oração. O pastor Cícero vai ministrar a palavra do Senhor. Eu tenho certeza que Deus vai falar comigo. Quantos também esperam assim? Senhor Jesus, estamos diante de Tua presença, necessitados no coração, Senhor, de ouvir a Tua voz. Aprove a Tua vontade de trazer o Teu Filho aqui, Senhor, para ministrar aos nossos corações tudo aquilo, Pai querido, que desejaste e reservaste em suas riquezas, Senhor, conhecendo a cada um. Que mediante a palavra que o Teu Filho vir ministrar, Pai querido, fala ao coração dele, Senhor, e fala ao nosso coração, de forma ímpar, particular, Senhor, revela, Senhor, o escondido, aquilo que está oculto, Pai querido, que os olhos do Teu Filho, Senhor, se abram diante de tudo,
Pai querido, ou de todas a mensagem que já está no seu coração. Que o Senhor fique à vontade, sinta-se à vontade para falar e fazer tudo aquilo que o Senhor quer. Confiamos em Ti, esperamos em Ti. Senhor, os nossos corações estão ansiosos para ouvir a Tua voz. Obrigado, meu Cristo, muito obrigado. A paz do Senhor seja com todos, amém? Pode sentar. Glória a Deus. Estamos alegres, né, irmãos, por estarmos na presença de Deus e falar um pouco daquilo que Jesus tem para nós, né? A gente está aqui, né, irmãos? Às vezes alguém fala assim, o irmão está tranquilo, né? Outros costumam falar, eu fico nervoso. E a gente sente isso mesmo, e ficar preocupado com aquilo que vamos falar, mas que Deus possa falar com cada um, porque eu creio que tudo que nós vamos falar, que é da palavra de Deus, Deus tem algo para cada um de nós. E eu queria desde já ler aqui em Salmos o capítulo 37, e o 4, 5. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Amém? Agora eu gostaria de ler os irmãos em Lucas, capítulo 15, versículo 11. É uma parte bastante conhecida, né, pela igreja, pelo povo, mas Deus tem a maneira de falar conosco. Às vezes alguém pode falar, mas isso é para desviado, não tem ninguém desviado dentro da igreja, mas o Senhor, Ele nos alerta todos os dias para que nós possamos estar firmes, jamais sair da presença do Senhor, porque Deus, Ele tem um propósito com cada um de nós, cada um que está aqui. Então, por isso que nós devemos estar na presença do Senhor. Se tem alguém que está meio preocupado, talvez desanimado, talvez tenha acontecido algo, você está triste nessa noite, talvez você está aqui e nem você sabe por que você está, talvez nem queria estar aqui nessa noite, viu? Talvez você está angustiado, talvez alguma coisa não tenha dado certo, e muitas vezes vem aquela preocupação, e nós temos que ter cuidado, irmão, porque nós temos um Deus forte e poderoso, mas nós temos um inimigo da nossa alma, que ele luta para que possa tirar as pessoas da presença de Deus, porque se você sai da presença de Deus, é um a menos para pregar o evangelho, para fazer a obra de Deus, para ganhar a alma, e tem muitas almas que estão esperando ouvir você falar, ouvir eu falar. Então nós temos que estar firme, pronto para seguir a Cristo, porque é muito triste quando nós ouvimos falar que alguém desistiu do evangelho. Talvez a pessoa já vem sofrendo há vários tempos, mas nós estamos do lado, e ninguém conhece a vida do outro plenamente como Deus conhece. Deus, Ele conhece a minha vida, Ele conhece a sua vida, e por isso que Ele deixou essa parábola do filho pródigo. É uma parábola para servir para nós, para que nós possamos ver que não adianta afastar da presença de Deus, não tem outro caminho, não tem outro lugar para onde ir. Ainda que a pessoa tenta ir, mas sabe que não tem para onde ir, nós temos que estar firmes na presença do Senhor. Aqui em Lucas capítulo 15, versículo 11, que ele nos conta a história, a parábola de 2 filhos, que disse, certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence, e ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando a si, disse, quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei, pai, pequei contra os céus e perante ti,
já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra os céus perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa o melhor vestido e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e alpargatas nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos seus servos, perguntou-lhe: que era aquilo? E ele disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele indignou-se e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Amém? Então, irmãos, eu li ali o primeiro versículo, onde disse para nós nos colocar o nosso coração no Senhor, né? E Ele assim vai dar o desejo do nosso coração. Então, os irmãos, veja bem, aqui conta a passagem do filho pródigo, quando ele está contando a respeito do filho pródigo, também colocando o filho que está dentro de casa, aquele que não saiu. Então nós vimos que nós estamos na casa do Senhor hoje, e a palavra já nos alerta antes de nós pensarmos em sair da casa do Senhor. Porque aquele filho, ele estava achando que estava ruim dentro da casa do pai, não estava satisfeito. E ele pensou de sair: eu vou pedir tudo que eu tenho direito, e agora eu vou viver minha vida de uma maneira maravilhosa, de uma maneira bem na hora, como diz. Mas ele não tinha experiência ainda do mundo lá fora. Quando nós estamos na casa de Deus, quando você e eu aceitamos a Cristo e estamos na presença do Senhor, a gente não tem experiência como seria se voltar agora atrás de onde era. Não tem experiência. Então, por isso, muitas pessoas ainda arriscam. Mas não tem tempo mais, nós não estamos em tempo mais de pensar em ser filho pródigo, de pensar em comer as bolotas, de ir para o mundo, não. Ainda que você ache que dentro da igreja não está bem, mas é aqui que é o lugar que o Pai nos trouxe para nós servir a Ele, ouvir a palavra do Senhor. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e aqui nós estamos para todo dia ouvir a palavra de Deus, nos fortalecer e ser firme, para nós não sair da presença de Deus. Então aquele moço, ele saiu com o desejo de ser feliz, de ser alegre, de ter um bom sustento, de ser visto por todo mundo e achar que ele era o máximo. Como tem pessoas que pensam que saindo da igreja, estando lá fora, ele vai, uns falar: eu vou arrebentar o que estiver lá fora, eu vou fazer assim, e ele já começa a pensar algo, tudo enganoso. Mas o Senhor já deixou a parábola mostrando, porque é um exemplo para nós, é assim, não seguir o que o filho pródigo fez, e sim ver o que aconteceu e nunca jamais pensar em sair, por mais difícil que seja o problema, por mais dificuldade que seja, por mais que você tenha passando luta. Às vezes você está passando uma luta e fala: mas eu estou aqui, estou passando por um problema, ainda não foi resolvido, não é? Mas o que acontece é que você está na casa do Pai. Talvez você ache: não está bom aqui, aí vai lá fora. Aí lá tem um inimigo esperando, tem algo esperando muito forte, e daí é difícil de voltar. Quando aquele moço, ele saiu, ele gastou tudo, ele não conseguiu ficar, porque quem que arruma a nossa vida, os testemunhos que nós damos, é de que Deus está acima de todas as coisas, que Deus está cuidando. Quando sai lá fora, aí você vai desperdiçar os dons que Deus deu, vai desperdiçar tudo aquilo que Deus deu de bom,
começa a desperdiçar, porque lá no mundo não tem nada. A gente sabe que no mundo, o mundo jaz no maligno. Quando aquele moço perdeu tudo que tinha, então a parábola ela fala que ele desejou até comer as bolotas do porco. E isso acontece quando a pessoa sai da presença de Deus. Mas a palavra diz que o filho, irmãos, ele disse: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. E eu diria: pai, pequei contra os céus contra ti. Olhe bem, um dia eu estava conversando com um moço, estava falando para ele voltar, e ele começou a reclamar que muitos não foram fazer visita para ele. E eu disse: mas você conhece a palavra, você sabe o caminho, eu já estou falando. Um falou, outro falou, e ele queria mais visita. Quando a palavra de Deus, na parábola aqui, o Senhor não fala que foi um bocado de pessoas lá atrás do moço. Ele mesmo entrou em si, e ele reconheceu que ele estava errado, ele perdeu tudo, estava na miséria, não tinha mais nada. Aí ele pensou: levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei. Ele já saiu de lá pensando o que ele ia fazer, o que ele ia falar. E ele chegou até o pai e pediu perdão: pai, pequei contra os céus, contra ti, eu não sou digno de ser chamado seu filho. E ali ele desejou até ser um trabalhador, ser como um jornaleiro do pai. Mas o que acontece é que Deus, irmãos, ele tem para nós, ele quer você como filho. Ele quer que você seja dele, não existe ex-filho. Então, quando aquele moço chegou pensando de uma maneira, o pai pensou de uma maneira especial. Não, põe um anel, põe uma sandália agora nos pés dele, vamos fazer uma festa, vamos alegrar. Mas só, irmãos, que aconteceu o seguinte: naquele instante que estava sendo tratado com o pródigo, existia dentro da casa o filho, como muitos sabem, que não concordava. E os irmãos sabem que hoje existem muitas pessoas dentro da igreja, pastor, que ele não aceita que alguém que saiu, alguém que caiu, que volta. Ele ignora, ele não aceita, ele torce até mesmo para a pessoa morrer e ir para o inferno. Existe o filho mais velho dentro das igrejas. Eu já conversei com algumas pessoas, quando as pessoas dizem: não, eu não falo com desviado, eu não conselho, ele quis, aceitou, então agora se vira, agora o negócio é inferno. Muitas pessoas falam claramente de uma maneira assim. Então, quando aquele filho chegou e falou para o pai: olha, eu estou contigo tantos anos, não desperdicei nada, eu estive aqui certinho, que é o que muitos falam: mas eu tenho 40 anos de crente, nunca saí da presença do Senhor, e agora esse veio, está todo mundo se alegrando com a presença dele. Tem muitas pessoas que falam isso, e isso entristece, porque não é isso que o Senhor ensinou para nós. Quando ele não quis nem entrar, na parábola fala que o filho não quis nem conversar com o assunto que estava acontecendo, ele queria mais criticar, né? E ele disse: olha, nunca matou um bezerro para mim, agora está fazendo a festa para esse meu irmão que gastou tudo. Ao contrário de se alegrar, ficar feliz, glorificar, chorar pela vinda do irmão. E isso acontece muito no nosso meio. Muitas pessoas que não aceitam, não concordam, né? Mas o Senhor, ele fala com o filho pródigo e ele fala com o filho que está na casa. Quando o pai chegou e conversou com o filho e disse: olha, todo dia você tem festa, é todo dia festa aqui para você, o que você quer mais? Agora o seu irmão, ele estava morto e reviveu, estava perdido, ele foi achado, vamos nos alegrar com ele, o Senhor convidou para alegrar. Então, quando chega uma pessoa que está afastada, que está caído, que pecou, que fez alguma coisa que ele vem, irmãos, é motivo da igreja de todos se alegrar pela volta daquele que estava perdido e foi achado. E aí, irmãos, ele fez a festa ali, teve festa, louvores, glorificando a Deus. Isso que Deus mostra para nós é que nós tenhamos cuidado para não sair, porque lá fora o mundo está podre. O mundo está podre. E é preciso nós estar na casa de Deus, orando, buscando, porque tem muitas almas lá fora que estão esperando por mim, ele está esperando por você. E ele está esperando por aquele que ainda vai vir e vai ser uma bênção para pregar o evangelho, para fazer algo para o Pai. E às vezes a pessoa critica e fala: não, faz isso, fez aquilo. Os irmãos, veja, tinha um moço
dando testemunho. E ele estava falando tudo o que ele era. Ele saiu da presença de Deus e ele fez tanta coisa errada. E quando ele estava falando, e ele testemunhando o encontro dele com Cristo, coisa mais linda. E alguém estava criticando. Está vendo? Saiu e fez isso, e fez isso, e fez. E eu disse assim, só que ele não está querendo. Quem estava dando testemunho não queria que você visse o que ele era. Ele estava mostrando o que Jesus faz. Que Jesus renova, que Jesus dá força, que Jesus perdoa, que Ele aceita de volta, que Ele faz festa, que Ele quer de volta e Ele espera. Ah, mas ele não importa o meu pensamento, o pensamento de cada um, que importa é que ele voltou para Jesus, Jesus recebeu ele agora de braços abertos. Mas não podemos, irmãos, hoje pensar em sair, a Deus é misericordioso, eu vou sair, outro dia eu volto, porque não tem mais tempo de voltar. Não está mais tempo, irmãos, de voltar. Quero dizer para os irmãos que esse versículo que diz para nós colocar o nosso coração no Senhor, Ele cumpre o desejo do seu coração. Eu fui batizado com 12 anos de idade. 12 anos. Aí a pessoa fala assim, mas 12 anos não tem muito entendimento, né? Mas 12 anos dá para entender alguma coisa. Quando você tem um chamado de Deus e você aceita, pode ser 12 anos, 15, 20, 90, quando você tem um chamado de Deus, você entende, você conhece. Por mais pouco que seja o entendimento, porque a palavra do Senhor diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, se você tem temor, você é sábio. Nós temos um inimigo que ele luta contra cada um de nós. Ele luta. Tem pessoas que têm medo de falar. Não falam não, mas nós temos. A palavra do Senhor nos mostra que o diabo é o nosso adversário. E ele brama como leão. Nós sabemos disso. Ele nunca desiste. Os irmãos, veja, eu tinha 12 anos, ainda sem muito conhecimento, alguma coisa que eu não entendia, se era pecado, se não era, eu perguntava para minha mãe. A minha mãe, ainda nova convertida, não sabia, mas falava aquilo que ela sabia, ela ensinava, explicava. Mas um dia eu afastei da presença do Senhor, ainda era novo. E Deus, irmãos, as pessoas dizem que Deus não permite algo, mas Deus, Ele permite tudo que Ele quer permitir, talvez para o nosso bem. Eu estive afastado do Evangelho, e Deus, Ele tinha um chamado, e eu sabia que eu estava errado, de estar longe da presença do Senhor, porque eu conhecia a palavra de Deus. Eu podia não conhecer, ter um conhecimento, como pessoas que têm grandes conhecimentos, têm, mas eu tinha sabedoria e conhecimento de céu e inferno, de salvação e perdição. Eu tinha temor, mas estava afastado do Evangelho. Aí quando a gente se afasta, aí fica difícil de voltar, muito difícil. Por que fica difícil? Porque a vida nossa não é para brincar, é para levar a sério. Se a pessoa disser, eu vou sair da presença de Deus, mas amanhã, semana que vem eu volto. Aí é fácil, sai, faz o que quer e volta. Mas o Senhor dá um basta, fala, não, você vai sofrer um pouco. Ele permite que sofre. Irmãos, e eu comecei a ter problema, do medo, viu? Eu tinha medo de ficar em casa sozinho, eu tinha medo no escuro, eu tinha medo de ficar numa casa fechada, mesmo com claro, com todas as luzes acesas. E eu percebia que era uma permissão de Deus, interessante que eu percebia. Eu falava, meu Deus, isso é algo maligno, eu não posso viver nessa vida, eu tenho que viver com Cristo, viver na luz, eu não posso viver num mundo de medo. E eu fui crescendo, irmão, e numa terça-feira eu tive uma visão maligna e eu comecei a pegar medo da terça-feira. Começava a chegar às 5, 6 horas, eu comecei a pegar medo. E eu falava, meu Deus, só Jesus para tirar isso de mim. Eu não falava nada para ninguém. E é muito ruim quando você sente algo e não tem ninguém para você se abrir, para você falar, você perguntar. Só que aí eu ficava com medo de falar e comentar com alguém. Porque se eu comentava à noite, eu não conseguia dormir. Numa quarta-feira eu estudava. E eu estudava no Emílio Becker. Quando eu vinha no meio do caminho, eu não tinha medo de nada, mas quando chegava no portão da minha casa, eu começava a ter medo. E eu tinha medo de entrar e abrir o portão. E tudo que acontecia, eu já pensava em Deus. Eu falava, eu tenho que voltar, eu tenho que ter força, eu tenho que ter Deus na minha vida, porque se eu estiver com Cristo, nada temerei, nada. Mas eu tentava. E quando passava os tempos,
eu começava a sair para ir para a igreja. Aí eu passava em frente à Praça 9 de Julho, tinha culto do Avivamento Bíblico, tinha culto da Assembleia de Deus. E eu passava por perto, tinha medo, tinha aquela cisma, aquele pavor. E eu descia até na Manuel Goulart, na Quadrangular. Chegava lá no portão, não tinha coragem de entrar. E eu falava, meu Deus, isso é uma coisa maligna, eu estou querendo entrar, eu preciso entrar. Aí eu descia, ia lá na Álvares Machado, naquele tempo era a Igreja Assembleia de Deus, era ali a sede. Eu ia lá na Assembleia de Deus, olhava, saía lágrimas dos meus olhos. Eu falava, Deus, eu quero voltar. Interessante, irmãos, que pedia e não conseguia. E isso acontece com muitas pessoas hoje. Eles querem voltar, tem pessoas chorando. E Deus está permitindo, porque a hora que Deus não permitir mais, Deus faz a obra, porque Deus sabe o momento certo. Eu não sei, você não sabe. Tem pessoas que estão longe, está distante da casa do Pai, e ele quer voltar, ele precisa voltar. Mas ele vai sofrer mais um bocadinho, Deus vai permitir, mas a igreja tem que orar e receber quando ele voltar. Porque o tempo é de Deus. A palavra do Senhor diz que há tempo para tudo. E tem esse tempo de Deus. E aí eu comecei a ter medo da quinta-feira. Aconteceu outra coisa e eu fiquei com medo. E eu me arrumava, irmãos. Não falava para minha mãe, porque eu tinha medo de falar para ela que ia para a igreja, porque ela ia cobrar de mim, mas que adianta você ir para a igreja, volta, aí você vai para o futebol, aí você vai não sei para onde. Ela cobrava de uma maneira, sem saber como ajudar, cobrava. Eu queria ir, mas era Deus que ia fazer a obra. E eu saía quietinho, eu tomava o banho e saía antes da minha mãe. E fazia todo domingo esse percurso. Passava na 9 de julho, ia na Quadrangular, passava na Assembleia de Deus e por fim passava na Igreja Evangélica de Presidente Prudente e depois eu vim embora sentindo derrotado. Quando eu ia dormir, aí eu não conseguia, porque alguém estava preocupado comigo para me detonar, para que eu desviasse, para que eu afastasse completamente do caminho do Senhor. E era o inimigo das nossas almas. Quando eu ia dormir, eu tinha costume de pôr o braço num ouvido, o outro braço no outro ouvido, porque eu ouvia vozes, eu ouvia miado, eu ouvia muitas coisas mal. Era só eu tentar ir para a igreja, porque era o lugar que eu estava buscando socorro, e o inimigo não queria que eu conseguisse esse socorro, e eu percebia isso tudo, e eu lutava, e eu falava, Deus, mas eu quero conseguir, e o tempo foi passando, e a luta cada vez aumentando, e quando foi um dia eu disse, Senhor, eu não aguento mais. Olha, irmãos, veja como Deus é lindo. Eu cheguei um dia na igreja do Evangelho Quadrangular, no portão, e estava todo mundo lá dentro. Eu saía antes da minha mãe, fazia o percurso todo, e chegava em casa depois da minha mãe. Só que ela não sabia que eu estava lutando, buscando, eu não falava para ela. E depois ela falava, ela pensava, né, que eu estava saindo com um drogado, fazendo coisa que não prestava pelo mundo, e não era. É por isso, irmãos, um exemplo para nós. Como que nós vamos falar de alguém se nós não sabemos? Às vezes você olhar para o seu irmão, para o seu filho, para o seu pai, não sei para quê, mas está servindo a Deus, está fazendo isso. Pode até estar fazendo uma entrega na mão do Senhor, porque Ele vai fazer algo. A gente não sabe do coração, do pensamento de cada um, só Deus. E eu ficava muito triste, mas eu falava, não, a mãe está certa, por quê? Ela tem preocupação, ela viu eu saindo, não sabe onde eu estava, e eu cheguei, só que eu não tinha ido para a igreja, eu só ia andando, andava para lá e para cá, e chegava depois dela, entendendo? Era um sofrimento, e eu não podia falar, porque eu tinha medo de falar. O próprio inimigo das nossas almas colocava medo, para mim não contar para ninguém, porque sabia que se eu contasse, alguém me ajudasse, espiritualmente, aí era uma alma que ele ia perder. E eu afastado do evangelho, eu orava, eu pedia. Chegando na Quadrangular um dia, eu não tive força, irmãos, de entrar. Eu voltei, e assim, ó, de costas, até uma árvore que tinha na igreja, do lado, na calçada. Quando eu cheguei naquela árvore, eu chorei. E eu disse, Senhor, eu estou sofrendo. Eu não consigo falar com ninguém. Eu queria entrar na igreja, eu queria te servir. Eu não posso, eu tenho medo de falar, tenho medo de se abrir, só o Senhor para me ajudar. E eu dobrando o joelho naquela árvore ali, eu chorei com o Senhor. E eu fui, fiz o mesmo percurso e não consegui entrar de novo, em nenhuma igreja.
Aí eu voltei para casa. Quando eu cheguei para casa, mais tormento maligno. E eu orei com Deus e eu disse o seguinte: Senhor, eu quero ir para São Paulo, eu preciso. E eu tinha tanto medo, irmão, que eu orava a Deus e eu cria que Ele ia fazer algo. E eu falei: Deus, eu vou ir morar com a minha irmã, porque lá é assim, assim. Eu imaginava comigo, como se a gente ensina para Deus. A gente fica tão no modo que você conversa com Deus, você ensina. Eu vou fazer assim, assim. Lá era 2 cômodos só e um corredorzinho. Tem um corredor que só vive com a luz acesa, eu durmo ali debaixo da luz. E assim aconteceu. Só que quando chegou lá, eu fui arrumar serviço. E eu orava a Deus: Deus, eu quero um serviço de trabalhar à noite, porque eu não aguento dormir à noite, eu quero de dia. E eu consegui um serviço à noite, tinha 365 pessoas na fila, ficou somente 7. Eu, no meio desses 7, sumiram 4, só ficou 3, depois sumiu os outros 2, só ficou eu, porque Deus tinha preparado, né? Depois de vários tempos. Então, irmãos, eu não tinha ainda sossego. Vivia, morei com a minha irmã, o inimigo lutava muito. É muito horrível, irmão, viver sem a presença de Deus, com medo. Quando acontece algo, mas você tem a firmeza em Cristo, não, agora é com Cristo, é outra coisa. Mas quando a gente vive, Deus, interessante, que eu via, eu sentia que Deus permitia para mim tomar uma decisão. E eu via livramento, irmãos. Quando eu saí daqui para ir para São Paulo, eu orava em pensamento, viu? Não orava em voz alta não, porque eu tinha medo de orar. Eu estava afastado do evangelho, tinha medo. Aí a hora que eu fui saindo, minha mãe disse: você já orou? Aí eu olhei para ela, fiquei quieto, com medo de falar, porque eu tinha medo de inimigo, era o meu medo. Eu falava: meu Deus, tem inimigo da nossa alma. E eu peguei no meu pensamento, eu falei: já. E eu fui orando em espírito, irmão. No caminho, o inimigo, ele sabe quando as pessoas têm, Deus tem um propósito, quando a pessoa quer Deus, sabia? E ele tenta fazer as ciladas, as armadilhas dele. É por isso que a gente tem que estar orando pelo filho, pelo parente, por aquele que está afastado do evangelho, porque o inimigo luta, e Deus, ele livra sim. Eu ia indo andando, eu estava no trem, eu viajei de trem. E o inimigo, ele estava armando uma cilada, colocou uma mulher do meu lado, que arrumou lugar para me sentar do lado dela, foi tentando fazer minha cabeça. E atrás de mim, ela conseguiu um lugar justo atrás de um homem que estava com uma faca. Só que eu não vi, eu não sabia. E ali o homem foi a viagem até Avaré, olhando para mim com a faca, e eu não percebi, mas as pessoas perceberam. E eu ali saí, estava cansado, não conseguia dormir. A pessoa que estava do meu lado estava tentando falar, usada pelo inimigo, que era para ver se eu não tinha sono, alguma coisa acontecesse, mas Deus, ele estava cuidando todos os momentos, e eu afastado da presença do Senhor, e orando mesmo em silêncio, mesmo em pensamento, sempre orando. Irmãos, de repente, eu dei um pulo para fora do trem, e o trem parou. Eu estive contando isso para um senhor da FEPASA, e ele disse que ele era o maquinista do trem dessa época. Quando eu desci fora do trem, que eu pulei, estava parado na estação de Laranjal Paulista, eu pulei, olhei, aquele bocado de gente pulando de dentro do trem para fora. E eu pulei sem saber o que tinha acontecido. Eu estava nesse momento, tive um cochilo na plataforma do trem, eu fui lá me deitar perto das bolsas, porque não tinha mais lugar. Umas histórias muito longas, muito cheia de atrito, irmãos, de coisa, tudo maligno. O inimigo preparando algo, preparando cilada. E eu viajando ali perto daquele homem. Quando eu desci, o povo tudo pulando fora do trem. Aí o homem estava com a faca, uns conseguiram tirar a faca dele, e ele conseguiu esfaquear 2 pessoas. Ele levantou a faca e disse: agora eu estou nervoso e vou matar quem estiver perto de mim. E saiu esfaqueando. E eu já estava lá fora, e isso foi um livramento, com certeza. E os moços que pegaram ele ali, os policiais, e ele falando para os policiais: eu estou furioso e eu queria furar mais. E eu só não me arrependo, porque eu estou com a faca ainda pequena, eu queria uma maior. Então, uma coisa maligna, do nada. E o homem foi daqui de Prudente até perto de Avaré. E depois o povo de dentro do trem falou: o homem estava olhando para você. Toda hora que a gente viu, o homem estava de olho em você. E teve uma hora, irmãos, que eu olhei para ele e eu vi como uma cara de cavalo com 2 olhos grandes.
E foi justo nessa hora, eu já era medroso, tinha medo, vi uma visão dessa perto de mim, eu sumi. Vai ficar aqui não. Foi aonde eu fui na plataforma, irmãos. Então, eu estou contando isso para os irmãos veem, existe o desviado, o afastado, e existe aquele um que vira ímpio, não quer saber de Deus, fala mal da igreja, fala mal do pastor, fala mal dos irmãos, ele ajuda a pôr no Face contra os crentes, contra a igreja fulana, a igreja não sei o quê. Quando ele é ímpio, ele sai e não quer saber mais de Cristo. Mas tem uns que saem da presença de Deus e ele é simplesmente o filho pródigo, porque ele quer voltar, ele precisa de voltar, e tem alguém orando por ele. Então, irmãos, quando aconteceu isso, que eu cheguei em São Paulo, arrumei meu serviço, tudo bonitinho, tudo contente, e eu tentava ir para a igreja lá, eu começava agora, eu já tinha 18 anos e pouco, e eu tentava ir para a igreja e eu pedia para o Senhor. E eu já contei alguma parte do testemunho para os irmãos, e quando eu estava me preparando, falando, eu vou voltar, agora eu volto. Aí um dia um rapaz entrou, estava trabalhando lá, puxou um assunto comigo, eu falei, aí ele disse assim, olha, eu não gosto de crente, e você é crente. Apontou o dedo para mim e falou que não gostava de crente. Eu falei, não tinha falado para ele que era crente. Aquele tempo lá não existia um crente barbudo, cabeludo, e eu estava todo cabeludo. Minha vaidade maior era, eu tinha cabelo, tá? Era cabeludo, era barbudo. Aí ele falou, você é crente. Eu olhei para ele e falei assim, quem te disse que eu sou crente? O dia que eu falar para você que eu sou crente, eu estou de barba feita, cabelo feito, e não estou misturado no meio do povo aqui jogando bola. Aí ele olhou para mim e falou, mas você é crente? Cuspiu no meu rosto. Minha vontade foi cuspir também. Aí, irmãos, aquela hora eu falei, não, o inimigo está lutando, mas o inimigo não vai conseguir, porque eu quero é Deus. Aí eu cheguei em casa e esse rapaz arrumou uma salinha para morar. Nessas alturas eu estava morando só, ele arrumou do meu lado uma casinha. Era um cômodo só. Aí ele chegou em mim no outro dia e disse, olha, eu estou tão louco, eu não consigo dormir, eu tenho insônia. E dá vontade de matar a primeira pessoa que eu vejo na minha frente. E eu falei, misericórdia. Já deu uma cuspida, agora diz que não consegue dormir, quer matar o primeiro que tem na frente, esse cara sou eu. Aí eu falei, Jesus, acho que, eu imagino, irmãos, o Senhor falando, não, eu vou permitir, porque ele não vai de um jeito, como diz o povo, né? Não vai pelo amor, vai pela dor, está doendo. Eu falei, meu Deus do céu, eu não posso reagir. Aí comecei a orar, mas em espírito ainda. Aí ele chegou em mim e disse, ó, você é crente. E se você me levar para a igreja, que eu fui um dia na igreja que o meu irmão frequentava, ele disse, se você me levar na igreja que você congrega. E eu nem tinha falado para ele que congregava, nem era crente, e ele teimando que eu era crente. Falou, se você me levar na igreja, e eu for curado da hérnia e da insônia, eu me converto e viro crente. Porque a minha vida é tacar pedra na igreja presbiteriana e na Assembleia de Deus, nas duas. Mas se eu for curado, irmãos, foi um incentivo. Aí no outro dia eu tive um sonho, Deus vai trabalhando assim de uma forma. Eu tive um sonho que eu estava na árvore, lá em frente à quadrangular, que um dia eu dobrei o joelho e pedi misericórdia a Deus. Aí eu tive um sonho que eu estava naquela árvore e ia até a porta da igreja. De repente eu vi um caixão e um homem dentro do caixão. Aí uma voz dizia para mim, olha, o que está nesse esquife é o dono da morte. Entra para dentro que você está passando no vale da morte. Tipo assim. E eu acordei, no que eu acordei eu falei, não, entra para dentro, é para dentro da casa do Pai, dentro da casa do Senhor. E eu dei um pulo, irmãos, fui correndo para a igreja esse dia, de manhã. Era escola dominical. Chegou lá, não teve apelo, eu vim embora e falei para a mulher, para a irmã, eu encontrei a irmã e falei, eu queria que fizesse apelo, porque eu queria aceitar Jesus. Aí ela falou, então à noite você vem e você aceita Jesus. Aí, irmãos, esse jovem falou para mim, ó, se você for para a igreja, eu vou, se eu for curado, eu viro crente. Ele não aceitava Jesus não, ele virava crente. Sabia nem que jeito que era ser crente, né? E ele foi. E eu fui com ele. Quando chegou lá, o pastor disse, olha, aqui tem um jovem que tem hérnia e tem insônia. E você quer ver se Deus está aqui? Pois Deus está.
Amanhã você vai ver, quando você vai dormir, essa hérnia vai sumir. E o pastor trouxe a pregação, e olha só, ele diz, tem alguém para Jesus, alguém desviado? E naquela mensagem, irmão, naquele dia, tinha uma mulher endemoniada perto de mim, eu morria de medo de pessoa endemoniada, eu não chegava nem perto. Aí acontecia tudo, eu estou lá ouvindo a palavra, e a mulher se gritava, estrebuchava perto de mim, daí a pouco ficava quieta, daí a pouco, e eu com vontade de correr. E ouvindo a mensagem do filho pródigo, e a mulher ali, eu falava, misericórdia, Jesus. E a força de sair. Se eu sair, essa mulher me agarrar na minha calça, porque a coisa estava feia. E o pastor pregando sobre o filho pródigo, eu queria vir para Jesus, mas o inimigo fazia muito tempo, eu tinha experiência do que era o inimigo lutando contra a minha alma. Porque eu tinha conhecimento da palavra do Senhor. Primeiro versículo que eu aprendi foi assim, ó, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Hebreus 13:8. Se Ele fez ontem, Ele faz hoje, Ele faz amanhã, Ele ajuda, Ele salva, Ele cura, batiza, isso tudo. Aí, irmãos, eu vim para frente. Esse versículo que eu li, que fala assim, recreate o teu coração no Senhor e Ele cumprirá o desejo do seu coração, eu sempre tinha um desejo, por isso que eu li esse versículo. Eu pensava, meu Deus, eu saí de uma igreja que tinha 80 jovens, eu queria ir para uma igreja que tivesse 80 jovens, 80 ou mais, que é gostoso, né, a gente ser jovem, chega lá aquele monte de jovem alegre, contente, cantando, e eu falava assim, esse versículo aqui fala comigo agora, né, Deus cumprirá o desejo do teu coração. Então eu vou ir agora, Deus vai preparar certinho e é benção. E quando eu vim, o pastor falou, irmãos, esse é o jovem líder da mocidade que Deus mostrou ontem. O pastor tinha falado no sábado, que Deus tinha mostrado o líder do jovem. Ele falou, esse é o novo líder. Dobra o joelho aqui e orou e tudo mais. Aí me levou depois no quartinho, eu falei, pastor, e quantos jovens tem nessa igreja? Sabe quantos tinha, irmãos? A palavra de Deus é fiel, né, pastor? Eu falava, Deus tem essa palavra, e agora eu quero entrar no meio da mocidade. Não tinha nenhum. Eu achei estranho. Diz que jovem dá problema, né? Então não vou ter problema, não tem jovem. Aí o pastor falou assim, olha, eu falei assim, na mente, né, irmãos? A gente pensa, mas, né? Tínhamos muitos jovens naquela igreja, mas o pastor falou, ó, você é o líder, porque tem trabalho a ser feito. Eu tenho a lista de vários jovens que afastou da presença de Deus, cada um por um motivo. E você vai buscar e o irmão fulano vai contigo. E o irmão chegou em mim e falou, eu não vou atrás de desviado. Desviado é conhecedor da palavra, se você quiser, você vai só. Eu não vou. E o irmão tinha essa opinião, e desde quando eu conheci ele, ele tinha essa opinião, não vai na casa de quem saiu da presença do Senhor. Falei, então eu vou. Aí comecei a fazer a obra do Senhor ali, assim, a hora que eu cheguei chorando ali, foi aquela maior alegria, maior festa, que eu senti. Aí o jovem que foi comigo, que tinha cuspido no meu rosto, chegou atrás de mim chorando, entendeu? Deus salvou e salvou aquele outro que estava insistindo que eu era crente, eu não querendo falar que era, mas também não negava, só falava, quem falou para você que eu sou crente? Só falava assim, né? Então, irmãos, a gente tem que ter sabedoria, e até sem querer a gente tem sabedoria. Eu fui sábio de não falar para ele, né, pastor? Não, eu não sou crente, porque na realidade eu era crente, só não estava servindo. Irmãos, foi uma alegria tão grande, quando eu voltei em casa, que eu fui dormir, aí eu tive uma visita. Mas na hora que eu vi aquela visita mal, eu dormindo, eu levantei e falei assim, eu sou lavado e remido no sangue de Cristo, agora sai em nome de Jesus. Aí eu senti aquilo lá saindo, eu comecei a glorificar a Deus, Deus me deu força, me deu graça, e eu voltei para a honra e glória de Deus. Aí está aquele negócio, irmãos. Quando eu cheguei, que a igreja começou a chorar, eu penso até hoje, gente, como uma pessoa está desviada e chega na igreja, o pastor fala, esse é o líder da mocidade, desviado, não sabe nem como estava, de que horas, mas eu cheguei e Deus, ele tinha algo especial. E aí, será que não aconteceu de ter alguém de falar, como? Líder da mocidade? Está sujo ainda, imundo, né? Porque as pessoas geralmente, eles, quando tem pessoas que não aceitam, enquanto a igreja, a maioria alegre ali, feliz, glorificando a Deus, eu senti a presença de Deus, o dia mais bonito em toda a minha vida, foi quando eu voltei. E eu falei para o Senhor, irmãos, falei, Deus, nunca mais me deixe eu afastar da tua presença,
Porque se depender de mim, eu vou sair um dia. Mas deixa não. E eu falei naquele impulso, naquela vontade tão grande, falei, Deus, se um dia eu for desviar da tua presença, me leva antes, não deixa. Pode ser do jeito que for, na água, no fogo, no que for. Eu não quero perder a minha salvação, porque eu sou teu. E foi passando, irmão, mas o inimigo, ele tenta, ele luta na mente, ele luta com cada um de nós, para ver se a gente sai da presença de Deus. Mas nós temos que estar firme, corajoso, temos que saber que só Deus é nas nossas vidas. E se nós colocar nosso coração, nossa vida diante de Deus, Ele vai cuidar de nós, Ele vai tratar de nós, para nós não sair da presença de Deus. Irmão, não tem tempo mais, tem pessoas saindo, fazendo tanta coisa que não pode, não deve. Tem 30, 40, 50 anos de crente, depois um dia por causa de uma lutinha sai, então não saia não, fica firme na presença do Senhor. Ah, mas eu estou fraco, a alegria do Senhor é a nossa força. Eu falei para o pastor um dia que eu cheguei na igreja, eu dobrei o joelho, irmãos, e eu lá em casa eu não queria vir, eu estava preocupado, eu estava com problema, e eu falei, Deus, eu não vou para a igreja, eu falando com Deus. E eu lá, e aquela vontade de vir, vontade de não vir, aquela luta, e eu falei, mas eu tenho que ir. Eu cheguei a conversar com o pastor e falei, eu cheguei aqui, dobrei o joelho, e eu fui orar. Deus, sabe como eu orei? Falei, Deus, eu estou aqui, mas eu não queria vir, o Senhor sabe que eu não queria vir. Porque, irmãos, às vezes você passa por problemas terríveis, você passa por problemas que tem hora que você pensa em parar. Não vou desviar, eu vou só parar. E aí, Satanás pega o primeiro passo, eu vou só parar. É só um tempinho. E nesse tempinho é onde está o perigo. Aí eu pensei assim, eu não quero oportunidade, eu não quero cantar, eu não quero fazer nada. E orei e falei, Deus, eu não quero nada. E quando eu cheguei, o pastor me deu a oportunidade para cantar, e eu louvei ao Senhor, triste, angustiado, sentei e falei, Deus, eu não queria, mas Deus queria, alabastro, me anda lá. Às vezes você pensa que Deus não está te ouvindo, não está te vendo, mas Ele está segurando, está cuidando em todos os momentos. Até no momento que você diz, eu não quero, eu não posso, eu não tenho. Ele fala, você tem, você pode, eu quero você. Aí outro dia eu pensei, eu não vou. Irmãos, às vezes você passa luta, alguém não percebe, às vezes você pensa que só você, mas tem mais pessoas passando por luta, por desespero, por desânimo. Aí um dia eu vim e pensei, meu Deus, eu não quero vir. Eu passei vários dias preocupado, mas todos os momentos em casa eu dobrava o joelho, Senhor, eu não posso parar, Senhor, não deixa eu pensar o contrário, não deixa eu pensar de uma maneira diferente que faça com que eu pare. Daí a pouco eu levantava de novo e vinha aqueles pensamentos, eu dobrava o joelho, não, Senhor, eu sou teu, irmão, nunca desisti de ser do Senhor. Aí um dia eu cheguei, estava triste, desanimado, o pastor começou a pregar, e ele começou a falar, você está aqui, mesmo no momento da sua fraqueza, você está aqui, e isso, você está aqui, e começou a encher meu coração, e quando ele mandou eu vir aqui, para orar, não me lembro, aí sem querer eu falei com Deus, olha eu aqui, o inimigo até pensou que eu já tinha desistido, e falou para todo mundo que eu tinha morrido, mas para vergonha dele, olha eu aqui, irmãos, aquele dia eu fui tão feliz, eu fiquei tão feliz, sabe por quê? Quando você pensa que você está fraco, que você não consegue, você está forte, porque o Senhor é a nossa fortaleza. E ali eu fiquei feliz, irmão, porque o Senhor, Ele cuida realmente. Quando nós viemos para a casa do Senhor, que nós ouvimos a palavra do Senhor, não é simplesmente um costume dos versículos que nós ouvimos ou falamos, é que realmente a palavra do Senhor é fiel, Deus é fiel em nossas vidas. E se você estiver firmado com Cristo, se você for raiz, estiver na rocha, você fica firme e o Senhor Jesus não vai deixar você cair. Você pode até pensar em parar, você pode até pensar em desistir,
mas o Senhor não vai deixar. Então, nunca se sente o mais fraco, o mínimo, o nada, porque Deus, Ele faz você ser tudo, viu? Ser forte e corajoso. Se nós for forte, irmão, corajoso, nós vamos resistir e o diabo vai fugir. Mas tem hora que ele insiste. E se ele vê que está tendo um lugarzinho, uma moleza de um lado do outro, ele vai insistir, mas se você estiver clamando ao Senhor, o importante é não desistir. Em todos os momentos. Você está triste? Ora. Está querendo desistir? Ora. Está preocupado porque não está sendo resolvido um problema no seu lar, na sua casa, no seu vizinho? Ora mais. Vai buscando mais. Mas não desiste não. Viu? O inimigo da nossa alma, ele não dorme. Ele faz algo aqui, ele fica te esperando 2, 3, 5, 10 anos lá na frente para ele poder fazer a cilada. Então, cuidado, viu? Vamos cuidar, vamos orar. Se tiver alguém pródigo, alguém desviado na tua família, nunca despreze. Ore até o fim. Enquanto a vida, enquanto há fôlego, há esperança. Tá bom? Ezequiel 16 lá tem uma mensagem, uma palavra muito forte ali sobre o Senhor restaurando, fazendo algo tão maravilhoso, tão grande, é coisa linda de Deus. E você é lindo para Deus, cuidado, deixa ser enganado não, nada acabou. Agora que está começando, agora que vai ficar bom. Tá? Então fique firme e que Deus abençoe cada um. Vamos orar pelas pessoas que estão afastadas. Nunca se afaste da presença de Deus, porque não é a solução sair não. Tá bom? E Deus assim abençoe cada um e fortaleça cada um em nome de Jesus. Glória a Deus. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Cuide e ensine, irmãos, guarde essa palavra, esse testemunho no seu coração. E o Senhor sabe o que fala, quando fala, para quem fala. E eu gostei quando ele disse que cantou, né? Eu já não tenho esse privilégio. Se eu sair e voltar, eu tenho que olhar para o diabo e falar assim, eu não vou cantar, mas eu vou falar. Porque se eu cantar, aí quem vai rir é ele. Quem canta ainda pode falar assim, olha eu aqui. Que bênção. E o Senhor faz isso. Mas não afaste não. Fique, permaneça, fique firme. Porque o caminho é mais curto para quem permanece. Às vezes é doído igual. Às vezes você se afasta, dói. Às vezes você fica, dói. Mas é mais curto o caminho de quem fica. Quem se afasta, o caminho é mais longo. Vamos ficar em pé. Vamos agradecer ao Senhor, o poder estar na casa do Senhor. Continuar orando pela irmã Regina, pelo Israel, que estão ali em tratamento, né? O Israel está em tratamento, a irmã Regina tem que ser uma mulher guerreira, né, irmãos? A irmã Regina, ela está internada junto com o Israel ali, há quanto tempo cuidando dele. Ore por ela, para o Senhor dar força espiritual, para o Senhor dar força física, psicológica para a irmã Regina, para vencer mais essa batalha aí. Em breve eles poderem estar de volta. Eu vou girar pela irmã Ceci, estava com dores nos pés, a Tina estava trabalhando, os irmãos justificaram em ausência, vamos orar por eles em nome de Jesus. Sexta-feira tem teologia, nós já começamos na semana passada. Sexta-feira tem teologia. Domingo de manhã, escola dominical. A escola dominical está uma bênção. O assunto da escola dominical é maravilhoso. Venha. Domingo de manhã tem escolinha das crianças, tá? As irmãs não vão estar domingo à noite ainda. 2 domingos aí que elas estão de folga, mas domingo de manhã tem, né? Isso, Simone? Então, domingo de manhã tem uma tia aí para cuidar das crianças domingo de manhã. Irmãos, domingo de manhã, escola dominical, uma bênção, escola dominical. O trabalho das crianças é um trabalho muito específico no domingo de manhã. E às vezes eu fico com o coração partido. As tias vêm, tem uma criança, 2 crianças no domingo de manhã, 3 crianças. Se esforcem para vir na escola dominical e trazer seus filhos no domingo de manhã. É um trabalho bem específico que elas fazem no domingo de manhã na escola dominical. Então venha, fica na escolinha. As crianças ficam lá em cima com as tias lá. E elas vêm. Todo domingo, pelo menos uma delas está aqui. Elas não faltam. Só que às vezes chega aqui e tem uma criança. Mas mesmo assim elas sobem, vão lá, fazem o trabalho com aquela criança e vêm. Então, traga seu filho em nome de Jesus. Domingo à noite nós estaremos aqui cultuando o nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, que a tua palavra ache morada em mim, morada no meu coração, na minha alma. Que eu possa guardar os ensinamentos, o testemunho do teu servo, para que no tempo certo essa palavra frutifique na minha vida e o teu nome seja glorificado. Assim na vida de todos os teus filhos
Despeça-nos em paz e em segurança, debaixo das tuas mãos protetoras, possamos encontrar os nossos lares. Uma continuação de semana abençoada. Cuida dos teus filhos, para a glória e louvor do teu santo e bendito nome, no nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do doce meio do Espírito Santo seja com todos, e todos possam dizer amém. Deus abençoe os irmãos, no nome de Jesus.